Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos dar início a um novo assunto na matéria de língua portuguesa. O assunto de hoje é o conto. Vamos compreender alguns elementos da narrativa, alguns conceitos importantes e essenciais para esse tipo de gênero textual. Você costumava ler ou ouvir conto de fadas quando era menor? E agora, você ainda costuma lê-los? Quais são seus contos de fada preferidos? Porque desde pequenininhos ouvimos histórias contadas por alguém. Já ouvimos história da Cinderela, a Bela e a Fera, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. Independente da história, nós sempre ouvimos com nossos pais, tios, primos, em rodinha de amigos na escola. Então a gente sempre ouviu falar sobre o conto. Mas quais são as características e elementos que compõem esse tipo de história? É isso que nós iremos aprender. Então, toda história ela pertence a uma modalidade de texto, e o conto pertence ao texto chamado narrativo. Eu já expliquei que existem diversos tipos de gênero textuais. Existe conto, fábula, texto dissertativo, bula, de remédio, também é considerado um gênero textual, receita. Então, o conto ele é do texto narrativo. E ele tem, por ser narrativo, ele precisa estar relacionado com o ato de narrar. O que seria narrar? Contar uma história sobre determinado assunto. E nós fazemos isso todos os dias. A gente sempre está contando algo que pode ser real ou algo imaginário. Exemplo, quando você chega na escola e conta aos seus amigos que foi à praia com sua família, você está fazendo uma narração. Você está contando onde você estava, com quem você estava e o que você fez. Ou seja, você está contando, está narrando uma história. E a narrativa, ela conta a história onde tem personagens que se envolvem em uma ação em um espaço de tempo curto em que tem tempo e espaço. Ele pode ser curto. E esses personagens eles sempre aparecem recorrentemente nessa mesma história. Na página 36 do livro de vocês de português, fala sobre autor e narrador. E você tem que saber que eles são diferentes. Nós temos aí, narrador é aquele que conta a história. Esse é aquele que está narrando. Nós temos o narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Vocês sabem que autor é aquele que escreve. Autor é aquela pessoa que escreve essa história e esse autor ele existe de verdade, pois ele que provavelmente inventou a história, que já que estamos falando de conto. Se o conto é uma história inventada, esse autor, ele realmente escreveu. Exemplo, se você quisesse escrever uma história sobre determinada situação, você poderia falar sobre princesas, poderia falar sobre animais, se inventasse uma história. Então, quem seria o autor? Você, porque você que está criando, você que está inventando. Então, narrador é diferente de autor. Narrador é quem conta, só quem conta a história. Nós temos o narrador em primeira pessoa. Esse narrador em primeira pessoa é quem conta a história e ele participa dessa história. E ele está na primeira pessoa do singular, que é eu. Então, exemplo, eu e minha irmã fomos para a festa de aniversário do nosso primo. Então, narrador em primeira pessoa é aquele que participa, ele também é personagem. Ele não é onisciente nem onipresente, então ele não sabe de nada, não sabe o que a pessoa pensa, ele só está participando. Quem já assistiu o Diário de um Banana vai entender muito bem. Greg é o narrador em primeira pessoa na série. Como é um diário, o diário é onde a gente expõe diariamente o que aconteceu na nossa vida. Então ele vai contar: eu hoje fiz muitos amigos na minha escola. Eu hoje participei de um show de talentos. Eu e meus amigos fomos brincar. Então ele sempre está falando eu, nós. Então ele está se envolvendo, mesmo que ele fale no plural, ele está se envolvendo na história. Então é um narrador ativo, então ele está contando aquilo que ele vivencia. Nós temos um segundo exemplo, que é um narrador que
não participa. Ele só vai contar a história. Ele só fala o que ele vê. Exemplo, o menino correu rapidamente e subiu numa grande árvore. Ele não participou. Ele só viu que o menino correu e foi para uma árvore. E aqui a gente tem um exemplo do narrador e o mágico de Oz. Dorothy se despediu de seus amigos e seguiu novamente para a estrada de tijolos amarelos. Quando havia caminhado vários quilômetros, pensou em parar para descansar. Subiu na colina, numa cerca ao lado da estrada e se sentou. Esse trechinho aqui demonstra o narrador contando o que ele viu, o que aconteceu. Dorothy se despediu dos seus amigos, falou com os amigos e foi andando pela estrada. E ele ainda narra como era essa estrada, que era de tijolos amarelos. Então, quando ela havia caminhado, ela deve ter parado e falado: nossa, acho que eu quero descansar. Eu vou parar para descansar porque eu estou muito cansada. Então, ela expressou isso, o narrador viu o que ela falou e só contou para a gente o que ele estava observando naquele momento. Narrador em terceira pessoa é o narrador que ele é conhecido como narrador observador. Suas características são onisciência e onipresença. O que seria onisciência? Ele sabe tudo sobre a história. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que já aconteceu, ele sabe o que está acontecendo, sabe do passado, do presente e do futuro. Ele sabe de tudo. E o narrador que tem onipresença, que é esse caso aqui, ele está presente em todos os lugares da história. É como se, para ele saber de tudo, ele precisa estar em todo lugar. Então, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe quem está em tal lugar, então ele participa de tudo da história, até do pensamento da pessoa. Ele sabe o que a pessoa pensa, o que a pessoa fala, o que a pessoa faz. Então, quem já assistiu Harry Potter vai saber que realmente é assim. Ele sabe tudo da história, ele está em todos os lugares. E tem esse narrador observador. Ele está em todo lugar, ele sabe de tudo. Em terceira pessoa. Esse tipo de narrador tem um exemplo aqui. A jovem Cinderela pensou: será que eu vou conseguir ir ao baile? Ela só pensou. Como é que o narrador sabe que ela pensou? Porque é um narrador observador que sabe de tudo. Nós temos um exemplo aqui para ver se você já consegue identificar. O narrador Zezé e o meu pé de laranja lima. Eu vou ler e vocês vão tentar identificar que tipo de narrador é esse. Os dias andaram sem pressa e, sobretudo, muito felizes, até que, lá em casa, começaram a notar minha transformação. Eu já não fazia tantas travessuras e vivia no meu mundinho de fundo de quintal. Que tipo de narrador é esse? É o narrador que sabe tudo, vê tudo? É o narrador que não participa, ele só fala o que ele está vendo, ou é o narrador participador? É o narrador participador. É aquele que participa como personagem, porque ele fala, ele usa a primeira pessoa, ele se inclui em tudo. Lá em casa, minha transformação, eu, aqui é o mais importante, eu já não fazia tantas travessuras, vivia no meu mundinho. Então, tudo ele se inclui, ele fala em primeira pessoa. Personagens. Importante a gente saber que nessas histórias precisam de personagens. E esse personagem ele pode ser seres inanimados que ganham vida nas histórias. Eles participam ativamente da história. Pode ser pessoas, pode ser animais, podem ser coisas. Então a gente tem exemplos aqui de histórias que vocês conhecem, que tem personagens. Piu-piu, pica-pau, são exemplos de animais, ó. Pato Donald, são animais que falam, que ganharam vida nessa história. Galinha Pintadinha, o gatinho, Mickey, ursinho Pooh. Então, são animais que ganham vida na história de conto de fadas. Tem aqui as princesas, que também são famosas entre as meninas. Tem os heróis. Então, todos eles são exemplos de personagem. Então, toda a história precisa de um personagem para a história ganhar vida. Aqui nós temos exemplos de personagens da história
que é a história da Turma da Mônica. E toda a história tem que ter personagens, e tem os personagens principais e os personagens secundários. Os personagens principais são aqueles que aparecem mais e são os mais importantes. Na história da Turma da Mônica, quem é o personagem principal? A Mônica. Por que a Mônica é a personagem principal? Porque a história tem o nome dela. Se a história tem o nome dela, ela é a principal. E tem os principais também, porque a história não se faz só com ela. Quem aparece mais em todas as histórias? Cascão, Cebolinha e a Magali. Porque o título da história é a Turma da Mônica. A Turma da Mônica. Então, a turma são eles três e a própria Mônica. E os outros não são personagens? São personagens, mas são personagens secundários. Tanto é que muitos desses a gente não sabe nem o nome, porque eles são secundários, eles não aparecem com tanta frequência. São importantes? São, mas não são tanto quanto os 4 personagens principais. Entenderam? Todo personagem ele tem características físicas e psicológicas que vão ser retratadas no texto. Então, quando a gente lê um texto, uma história, a gente precisa saber como é essa pessoa que está se tratando. Na história da Turma da Mônica, ela tem características físicas que toda vez que a gente vai ler a história, já sabe como ela é. Quais são as características físicas que toda vez a gente sabe que está falando da Mônica? Gordinha, baixinha e dentuça. Então, toda vez que fala gordinha, baixinha, dentuça, a gente sabe que está falando da Mônica. Então, essas são as características físicas desse personagem. E tem as características psicológicas. Toda vez que fala que é uma menina muito brava, é uma menina briguenta e muito forte, muito decidida, a gente já sabe que é a Mônica. Então, ela sempre é muito forte, muito brigona com o Cebolinha. Então, a gente já sabe a característica psicológica dele, o jeitinho dela de ser. Exemplo da Magali, a gente já sabe que é comelona. Exemplo de Cascão, a gente sabe que ele não gosta de tomar banho. Então, são características que todo personagem tem que ter. E no texto, a gente tem que deixar claro isso para o leitor. Agora, nós iremos falar um pouco sobre os elementos que são espaço e tempo. Então, para a gente finalizar, toda história ela precisa ter esses elementos, que é o espaço e o tempo. O espaço é o local onde acontece a história. Na história de João e Maria, a gente sabe que o local onde se passa a história é em uma floresta. Como eles estavam perdidos, eles colocaram migalhas de pão, né? Só que os passarinhos comeram. Então, eles ficaram perdidos na floresta e encontraram essa casa. Então, o local que se passa a história é na floresta. Outro espaço que acontece a história, castelo. Também as histórias de contos de fadas falam muito sobre floresta, esse espaço meio que escuro, onde os seres místicos aparecem. Tem muito bruxa, tem muito fada, histórias de conto de fada, né? E tem essa parte mística. Então, aqui a gente está vendo o castelo e a floresta. Eu tenho um exemplo para vocês. Seguiu pela rua rodeada de árvores altas. Vamos dizendo que nessa história você lê essa parte. Seguiu pela floresta. Quem seguiu? Uma pessoa. Pode ser um homem, uma mulher, uma menina. Seguiu pela estrada. Essa estrada, ela seguiu rodeada de árvores altas. Então, essa estrada está cheio de árvores altas. No lado, na frente, ao lado esquerdo e atrás. Então, a pessoa seguiu por essa estrada. Então, a gente já entendeu onde é o lugar. Tem que ter o espaço. O espaço foi a floresta. Foi uma rua cheia de árvores altas. Agora, a gente vai entender o elemento tempo. É o momento que acontece a história. Ela pode não dizer exatamente quando foi, mas ela tem que dar a ideia de tempo. Exemplo, acordei atrasado para o passeio escolar hoje pela manhã.
Então, qual seria o elemento tempo hoje pela manhã? Você está explicando quando foi. Você está dando uma ideia de tempo. Que tempo foi hoje pela manhã? Ou você pode também dizer, como na maioria das histórias de conto de fadas falam, há muito tempo, há muitos anos atrás. Então, ele não diz quando foi. Ele diz que data foi, que ano foi, não diz. Ele só diz que foi há muito, muito tempo. Até porque você não vai conseguir explicar exatamente que ano foi que aconteceu a história mencionada nessa foto. Mas quando você quiser retratar sobre tempo, você pode falar em 1980, há muito tempo, há muitos anos atrás, hoje pela manhã, ontem à noite. Você está dando ideia de tempo para o leitor. Outro ponto é que está na página 34, na questão 5 do livro de português de vocês. Está pedindo aí o clímax da história. Então, o que seria isso? É um momento na história de maior tensão. É um momento ao ponto alto da história. Aí a gente está vendo a história dos três porquinhos. Então, o que seria o clímax da história dos três porquinhos? A gente sabe que o lobo soprou duas casas e essas duas casas caíram. E o que a gente esperava era que a terceira também caísse. Porque, duas caíram, a terceira será que também vai cair? Aí então a gente fica tenso, será que vai cair? Porque a gente sabe que a terceira casa é a última. Se a última casa cair também, eles não vão ter onde se esconder. Então a gente fica tenso, esperando o que pode vir dessa história. Então, o clímax é isso, um ponto alto da história, um momento de tensão. O que será que vai acontecer? Ou então a gente esperou uma coisa, aconteceu outra. Então, é esse momento assim que vocês vão identificar no texto que é a história da Cinderela, que está na página 31. Então, vocês vão ler a história e vão responder essa questão. Desfecho ou conclusão. Revela o final da história, a solução para o conflito. Foi o conflito gerado em todo o enredo. Será que esse fim pode ser de vários modos? Pode ser triste, pode ser alegre, surpreendente, engraçado e até mesmo trágico. Essa história, ela vai mostrar que pode ter um final feliz, pode ter um final triste. Na história do lobo, a gente sabe que o lobo teve um final triste, porque ele se queimou. Mas foi feliz de modo geral porque o bem venceu o mal. Então os porquinhos, eles saíram felizes. Então a gente sabe que o desfecho dessa história foi um final feliz. Então toda a história tem um início, meio e fim. E nessa história, nesse conto, tem que ter os elementos, os personagens, que é o personagem principal, como ele é, o que ele faz, onde ele está, que tempo foi. Então tudo isso a gente tem que se atentar para fazer uma história boa, ou então para poder entender todo o enredo dessa história, tá bom? Então a aula foi essa, espero que vocês tenham entendido. Bom, beijo.